Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco em cima dessa palavra a qual é uma promessa de Deus para todos nós, uma promessa que nós temos que aceitar, receber, a gente tem que viver ela em nosso coração e acreditar que o Senhor, em todos os momentos, Ele tem se feito presente para nos socorrer. Encontraram? Isaías 57:15. Vamos ler primeiro. Está escrito assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito. Agora está a promessa aí, ó, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Vamos repetir a promessa aí, igreja? Repete comigo: para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Amém. O Senhor nos entrega hoje essa promessa, essa palavra, e a gente precisa, irmãos, disso diariamente. Eu estava falando nos cultos anteriores que todos os dias, assim como o nosso corpo precisa do alimento diário para se sustentar, para se fortalecer fisicamente, todos os dias nós precisamos de uma renovação em nós, seja ela espiritual, seja no espírito, no coração, na fé. Essa renovação vai trazer vida de Deus em você, em mim. Sabe qual é o nosso erro? Muitas vezes buscar renovação só quando a gente já está nas últimas. Quando a pessoa está sem força, quando a pessoa está esgotada, quando a pessoa está ali no limite, já não aguentando mais, aí ela fala: não, eu vou para a igreja, eu vou buscar em Deus uma renovação. A renovação, ela precisa acontecer diariamente na nossa vida. A Bíblia diz, você já deve ter lido, a gente já até trouxe essa referência aqui, que a cada manhã, quando nós levantamos, a misericórdia de Deus se renova em nós, né? E com a misericórdia de Deus se renovando na nossa vida, a gente tem que aproveitar, irmãos, o momento ali para renovar também o nosso espírito, a nossa fé, o nosso entendimento, para que a gente possa então viver uma vida vivificada, uma vida, irmãos, a qual, né, a gente pode então enfrentar as batalhas, saltar as muralhas, enfrentar o gigante, olha, e vencer. Eu estava dizendo para a igreja hoje, e me coloco também, nós, né, como igreja, às vezes o que está faltando é isso, renovação diária. Não deixa para renovar a sua fé, irmãos, quando a sua fé estiver abalada. Não deixe para renovar o teu espírito quando você estiver já sem esperança, dia após dia. Lembra do que Jesus disse em Mateus 11, propriamente ao verso 28, né? Coloca na tela aí pra gente. Jesus está falando sobre os cansados, o sobrecarregado, aquela pessoa que está, né, vamos dizer assim, mal. Ele está falando assim, ó, vinde a mim. Ele está dizendo, venha até a mim, que eu vou te renovar. Por trás aí da leitura, Jesus está falando que existe um renovo. Existe, irmãos, a renovação que nós precisamos ter. Vamos ler? Está aí na tela agora? Vinde a mim, todos os que estáis cansados
oprimido, e eu vos aliviarei, eu vos renovarei. Deus, através de Cristo, está dizendo que Ele vai renovar, Ele vai trazer o alívio, Ele vai tirar, irmãos, o peso. Faça uma reflexão. Eu perguntei de manhã, alguém aqui, não precisa, né, responder em voz alta, mas alguém aqui já se sentiu, irmãos, está carregando 1 tonelada no pescoço assim? Parece que está um fardo nos seus ombros. Muitas vezes você diz assim: olha, está tão difícil que às vezes parece que até me sufoca, que até, né, parece que me falta ar, a respiração vai diminuindo. Irmãos, segundo o que a Bíblia nos traz como referência aqui, é jugo, é peso, é acúmulo de coisas espirituais. Por isso que nós temos que ter a renovação diária. Na renovação diária é como se fosse uma limpeza espiritual. Vai juntando um problema aqui, vai juntando uma situação ali, uma ansiedade, ou medo, um pânico, e aí, irmãos, não tem quem resista, não tem quem continue, vai acumular, vai ficar pesado. Por isso que, olha só, a declaração aqui de Isaías, claramente, como eu disse no início, é para todos nós, mas tem um grupo em especial aqui para essa promessa. Quem são? Os abatidos. Olha só, igreja, volta a ler a promessa. O nosso Deus vivifica o espírito dos abatidos. Eu quero dizer para você, irmãos, que se você está passando por esse momento de viver abatido, comece a analisar as áreas da sua vida. Uma vez uma senhora, ela disse assim para mim: pastor, no meu trabalho eu sorrio, eu brinco, eu interajo, mas quando eu chego dentro de casa eu fico abatida. Dentro de casa eu fico ali oprimida, desanimada. Veja que em uma área, irmãos, tá uma beleza, tá bom. Mas outra área, o inimigo tem ali com mais intensidade investido para te deixar abatido. Então nós temos que rever e olhar para todas as áreas da vida. Como que a gente é em casa, como que a gente é no trabalho, como que a gente é na escola, como que a gente é na igreja, viajando em outro lugar. A gente tem que entender, irmãos, que nós não podemos viver pressionado, abatido, porque a morte de Cristo foi para quê? Alguém lembra? Para nos dar liberdade. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para nos dar liberdade. Somos livres. Nós não podemos viver uma vida, irmãos, presa a uma situação que nos abate. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ainda que o abatimento venha, porque abatimento, entenda, irmãos, vai depois no dicionário, você vai ver que é uma sequência ou algo ligado a isso. Abatido é a mesma coisa de enfraquecido, desanimado, deprimido. E está ligado também a pessoa abatida, é aquela pessoa que está então sem esperança, sem motivos para continuar. Porque eu estou usando aqui a palavra abatida, a pessoa fala assim: mas abatido, não, abatido eu não sou. Mas aí ela olhando para o outro lado, ela vive enfraquecida, ela vive sem força, ela vive desanimado, ela vive ali deprimida. É tudo a mesma coisa. Tudo no mesmo caminho, aonde o inimigo vai assolando, aonde o inimigo, irmãos, vai tocando, aonde o inimigo vai tirando a força da pessoa, e quando vê, a pessoa já não tem o poder de reação, porque já está entregue totalmente àquela situação que ela foi envolvida. Essa promessa, irmãos, é para trazer para nós hoje renovação. Eu creio, eu estou orando para isso. Orei de manhã, à tarde, eu quero orar com você também.
Apesar de ser uma reunião de cura e libertação, nós vamos orar daqui a pouco, mas antes disso, nós vamos invocar o poder de Deus, vamos renovar a nossa força, vamos renovar o ânimo, vamos renovar ali a força de Deus em nossas vidas, para que a gente, irmãos, venha então desfrutar da promessa que o Senhor, Ele nos dá no dia de hoje. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo assim: o nosso Deus que traz vida aos abatidos. A promessa é essa. Nos últimos cultos eu tenho falado frase, mas a frase é sempre tirada em cima do versículo, da palavra. Marca essa frase, marca essa promessa aí. Tá aí, ó, na sua Bíblia. Só que tá assim, ó: para vivificar o espírito dos abatidos. Aqui é uma promessa. Deus está nos prometendo, irmãos, né? O texto está bem claro e está dizendo que o nosso Deus está conosco para vivificar, para trazer vida ao espírito abatido. Né? Pode ver que o espírito aí é com letra minúscula, ou seja, é o nosso eu, é o nosso espírito. Amém, igreja? Então qual que é a promessa de hoje? Deus dá vida aos abatidos. Deus, irmãos, Ele levanta quem está abatido. Deus, Ele fortalece quem enfraqueceu. Deus dá ânimo para quem desanimou. Deus, irmãos, quer tirar, né, toda a opressão de quem está deprimido. Deus quer trazer a esperança no coração para você ter, então, a continuidade daquilo que você está fazendo. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega, e nós vamos fazer aqui uma leitura para agregar mais versículos, para ver como que a gente deve se posicionar. Abra agora a sua Bíblia, depois a gente vai voltar aí na promessa de Isaías 57. Abra em 2 Coríntios capítulo 4, o verso 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Olha aí a palavra que estamos citando bastante com frequência. Qual é a palavra que está aí na tela, na sua Bíblia? Somos abatidos, ou, né, o abatimento vem, mas não somos destruídos. Amém. Glória a Deus. Vamos entender isso aqui, igreja. Abatidos, mas não destruídos. Eu fiz essa pergunta nos cultos anteriores, quero fazer aqui. Você já viu, irmãos, que às vezes tem gente que o semblante, o rosto, a fisionomia, de abatido, de como se a pessoa tivesse sem vida, como ela estivesse entregue à situação que ela está passando, e ela está, né, demonstrando que a sua vida está destruída. Sabe, irmãos, o que Deus está nos mostrando aqui é que ainda que você está abatido, você não perdeu essa batalha. Ainda que você está abatido, né? Eu vou usar aqui as palavras segundo a ligação, a conjugação do dicionário. Ainda que você está enfraquecido, desanimado, irmãos, você não foi destruído. Mas o inimigo me destruiu. Não, ele não te destruiu. Você está abatido, a luta está grande, né? A batalha está sendo travada. Irmãos, pela palavra nós temos que acreditar. Abatidos, mas não destruídos. Abatido, mas essa luta eu não perdi. Abatido, mas essa dificuldade ela vai passar. Porque tem muitas pessoas e quando ela está diante de uma luta, ela aceita, e aí ela se entrega, o próprio semblante mostra,
né, ela é entregue, ela é destruída. Eu falei de manhã assim, você já viu pessoas assim? Às vezes até a gente, é só olhar pro espelho. Às vezes a gente está com uma, desculpa a expressão, né, uma cara de morto, não tem? Aquela cara pálida, aquela cara amarela. Não, irmãos, a luta está grande, a dificuldade tem sido, né, ali contra você. Não, mas eu não vou me abater assim, ao ponto de se posicionar como destruído, como vencido. Somos abatidos, segundo o que Paulo fala, mas não destruídos. Muda a versão aí, por favor. Coloca a Viva, nesse mesmo versículo aí, ó. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Então, igreja, nós precisamos da renovação para que a destruição ela não aconteça. E como fazer isso? Eu me lembrei de uma passagem hoje, em 2 Samuel, capítulo de número 22. Vamos ler aqui a partir do versículo 30. 2 Samuel 22, 30. Esse texto aqui é rico de inspiração e revelação da palavra de Deus. Se você puder marcar, se ainda não está marcado, marque. Toda vez que passar por aí, você vai olhar, seus olhos vão saltar sobre o versículo aí, vai te encorajar o Espírito Santo a crer nessa grande verdade. Começando no versículo 30, vamos ler. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, eu salto uma muralha. Tem tradução que está muralha. Então fica bem claro, irmãos, que por mais que exista um muro na sua frente, por mais que exista uma muralha no seu caminho, uma dificuldade, né, diante de você, com Deus você salta qualquer muralha. Amém, igreja? Diga comigo, com Deus eu salto qualquer dificuldade. Acredite, é a palavra de Deus que está te dizendo isso. Com Deus você pode saltar a muralha, o muro. Versículo 31. O caminho de Deus é o que, igreja? É perfeito. Repita, o caminho de Deus é perfeito. Então, se o caminho é perfeito, imagina o dono do caminho. O Deus a qual nós servimos, ele é perfeito. Na sua perfeição, ele vai estar, irmãos, enviando a sua palavra. E a palavra do Senhor, refinada, ele é o escudo de todos os que nele confiam. O 31 está dizendo que o caminho de Deus não falha, não erra, não tem imperfeição. E temos no Senhor um escudo, uma proteção, quando nós nele confiamos. No 32, porque quem é de Deus, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? 33, o que está escrito aí? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos pegar aqui 3 partes desse versículo. Primeiro, Deus é o que, igreja? A sua fortaleza. A força que te falta está em Deus. Às vezes você e a gente fala assim, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso, isso não vai dar certo. Irmão, nisso aqui, a gente encontra essa força vinda de Deus. Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente faz o quê? Desembaraça o meu caminho. Se você tem, claro que nem todos têm, talvez tem e não sabe. Por isso que Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste. Analise, veja se tem algo que está embaraçando a sua vida.
Tem algo que está, irmãos, complicando a sua vida com Deus? Tem algo que está complicando o seu casamento, sua vida financeira? Tem algo que está ali atrapalhando, né, a sua saúde, que é o embaraço? Segundo o que a gente encontra em Hebreus, tem coisas que ainda não é pecado, mas é um embaraço. Claro que pecado é pecado e a gente não deve minimizar ele. Tratar o pecado como pecado, irmãos, e vencer o pecado, vencer o maligno que quer deixar a gente preso nisso, não aceito não. Mas tem coisas que Hebreus fala que ainda não é pecado, é antes do pecado, mas é um embaraço, deixa a pessoa toda enrolada. Não sei se você já viu a expressão, a pessoa fala assim: eu estou com a vida toda enrolada, estou com a vida toda embaraçada, está tudo amarrado, os caminhos, coisas não dão certo. É o que, igreja? É o embaraço. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, ele colocou o Hebreus, que eu citei. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo embaraço. Aí fala do embaraço depois, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Volta para lá, vamos dar sequência aqui. O versículo 33 está dizendo que Deus perfeitamente, Ele desembaraça o nosso caminho. Aí vamos pular aqui para o versículo de número 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Eu nunca me tornei até que os consumisse. Coloca na Viva, por favor. Aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que ele não deixou sequer um inimigo, na sua vida, no seu caminho. Isso aqui é muito importante, todo crente, todo cristão entender que se existe uma luta, se existe, irmãos, uma batalha, a gente tem que perseguir essa batalha, essa luta, até quando? Até quando você não aguentar? Não, até vencer, mesmo não aguentando. Olha o que Davi está dizendo: persegui os meus inimigos e os destruí, sem deixar um sequer. Não vai ficar um sequer no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com Deus, na minha saúde, nas minhas finanças. Não vai ficar um inimigo sequer. Mas nós precisamos perseguir, enfrentar, irmãos, se posicionar. Aí continua aí: e os consumi e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Aqui que eu queria chegar e vou aqui pontuar agora o versículo 40. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Amém. Eu não sei se aí tem a linguagem atual. Vê aí. As letras são L-A-T. Se tiver, coloca aí, por favor. Linguagem atual. Nesse versículo aqui: tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. O segredo que Davi está nos mostrando aqui, irmãos, é aquilo que eu estou dizendo desde o início: renovação. Quando a força dele estava se acabando, estava diminuindo, o que ele fazia? Se cingia em Deus, se fortalecia no Senhor. Como diz aqui nesse versículo, nessa tradição: tu, Senhor, é que me dás a força para a batalha. Sabe, irmãos, às vezes a gente não vence porque a gente vai para a batalha, para a luta, com a força do braço, a força humana.
com o nosso conhecimento. Não, você quer ir para a luta? Vai com a força de Deus. Use a força de Deus. Não estou cheio da força de Deus. Se enche. Vai lá, como Jesus disse, vinde a mim, vós que está aí sem força, cansado, sobrecarregado, você que está aí, né, passando por essa dificuldade, vem que eu vou te aliviar, vem que eu vou te renovar. A gente vai ver, irmãos, a palavra dizendo, une-te, pois, a Deus. A gente tem que se unir, tem que estar próximo, perto dele. Aqui então a gente vê o segredo de Davi, né, ter grandes vitórias nas batalhas, nos desafios que ele enfrentou. Ele buscava se cingir de força para lutar. A gente quer lutar sem a força de Deus. Veja, igreja, quantas vezes a gente quer ir para uma batalha espiritual sem estar revestido, sem estar, né, cingido, né, ou seja, revestido do poder de Deus. Aí não tem crente que aguenta. Se não tiver, irmãos, oração, o poder de Deus, a unção, se não tiver a força do Senhor, não tem quem aguente. É como eu estava explicando agora há pouco, vai acumulando, vai ficando pesado, de repente está 1 tonelada, não aguento mais. Aí é onde a pessoa ela quer abrir mão, não, vou sair desse casamento, vou sair desse trabalho, vou sair dessa igreja, eu vou abandonar e desiste. Porque está faltando cingir de força para a batalha, para a luta. Senhor, eu tenho aqui um grande desafio, tenho aqui um grande problema que precisa ser vencido. Deus, eu vou a Ti agora, né, para então se fortalecer. Deus, eu vou a Ti agora para cingir, para que o Senhor possa trazer ali o revestimento. É isso que todo crente tem que fazer, sabe quando? Todos os dias. Mas nós, às vezes, só fazemos quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente... está esgotando, está acabando. A gente tem que estar pronto, preparado, com azeite, né, com a unção, com o poder de Deus sobre a nossa vida, para que quando for, irmãos, necessário, a gente venha usar da autoridade que está sobre o nome de Jesus. Amém, igreja? Diga comigo então assim, a renovação espiritual precisa acontecer diariamente, independente de qual hora seja, pela manhã, na hora do almoço, à tarde, vai até Deus, vai aos pés do Senhor, fortalece, né? Eu vou dar um exemplo aqui, me lembrei de um caso, que uma senhora, ela passava por lutas, mas ela ia na igreja, irmãos, uma vez na semana, e olhe lá, às vezes uma vez no mês. Ela ia aos domingos, quando podia, quando dava, não era nem com o propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. Ela mesma, nas palavras dela, eu vou quando dá, quando eu posso, no domingo, uma vez na semana. E quando, né, as coisas desandam ou tem que fazer alguma coisa, aí a pessoa até ela subia, uma vez no mês ela aparecia. E aí, irmãos, ela dizia assim, mas eu estou tão fraco. Agora pensa comigo, como que se fortalece? Se a palavra, irmãos, que é o alimento, se a fé é o combustível para nos dar, né, ali a condição de caminhar na direção de Deus. E eu falei para ela, faz um teste, procure vir, talvez não consiga vir 3 vezes na semana, mas venha 2, ou se não, quando pode, pelo menos priorize o domingo. Mas quando vier, não venha ali para, irmãos, eu até usei esse termo à tarde, assim, para esquentar banco. Tem gente que às vezes vem para esquentar banco, vem porque é obrigado, porque vem. Não, irmãos, o culto não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para você esse culto. Esse culto é para Deus que nós dedicamos, que oferecemos.
Então é diferente. Às vezes a gente age errado e por isso que nós não sabemos porque o tão fraco nós estamos. E ela colocou no coração: eu vou começar a dedicar a Deus o meu culto. E eu falei: o dia que não dá para dedicar a Deus o seu culto na igreja, dedique em casa. Levante um altar para Deus lá na sua casa, faça um quarto de oração, se possível. Irmãos, um mês ela priorizou. Quando ela podia, ela ia na quarta, claro, por causa do trabalho e as coisas, né? Não é da hora para outra que a pessoa ela tem que se ajustar. E aí ela começou a ir quarta, domingo, tinha uma semana que era sexta e domingo, aí as coisas foi se encaixando. Quando via, ela estava lá quarta, sexta e domingo. Um mês, irmãos. E aí passado um mês, como tá, irmã? Pastor, olha, eu estou me sentindo forte em Deus, há uma força que não tem explicação. Eu falei: claro, é a palavra que te sustenta, que te fortalece, é a palavra que vai fazer com que você tenha condições de permanecer em pé. Por isso que Paulo fala: o que está em pé, cuide para que não caia, se fortalecendo. O dia que você não vir na igreja, irmãos, dedique a Deus um culto, um louvor, uma adoração, isso vai te fazer muito bem. Amém, igreja? Qual que era a diferença de Davi? Se fortalecer em Deus. É porque eu não peguei aqui, mas eu estava até passando a passagem aqui, me lembrei, olha só, eu vou encontrar aqui, em 1 Samuel, capítulo 23, o versículo é o 14, Davi sendo perseguido. A perseguição de Saul para com Davi foram aproximadamente 10 anos. Saul tentando matar, tentando acabar com Davi, porque ele tinha sido ungido para ser rei. O Saul ficou fora de si, o espírito tomou conta da vida de Saul, e o Saul passou a perseguir Davi. No versículo 14 de 1 Samuel 23, o que está escrito, igreja? E Davi permaneceu onde? No deserto. Deserto, lembrando que tem o significado de quê? Escassez, dificuldade, luta, dor. Davi ficou lá, mas ele ficou onde, igreja? Nos lugares fortes. Você pode estar passando pelo deserto, pela luta, pelo pior momento da sua vida, mas se fortaleça no Senhor. Vai buscar, irmãos, lugar de fortaleza. Olha aí o que Davi fez, sendo perseguido, sendo, irmãos, olha, a Bíblia nos mostra aqui, vai ser bem no próprio versículo 14, na parte final: porém, Deus não entregou Davi nas mãos de Saul, e o Saul buscava Davi quantos dias? Ainda no versículo 14, quantos dias Saul buscava a Davi? Todos os dias luta, todos os dias perseguição, todos os dias, irmãos, o Davi estava lá na presença de Deus. Era no deserto, mas no lugar forte. Era no momento difícil, mas na presença de Deus. Era no momento de luta, mas ali, irmãos, glorificando a Deus. Falando em glorificar, você sabia que a maior parte do salmista que Davi escreveu foi no deserto? Foi bem nesse período aqui? A maior parte dos salmos que Davi escreve, os cânticos de Davi, foi nesse período. Veja, irmãos, no período de dificuldade, escassez, de luta, perseguição, nós podemos triunfar, vencer, nós podemos fazer ali com que a presença do Senhor chegue até nós. Então guarde no teu coração, está passando pelo deserto, mas passe se fortalecendo em Deus, renovando a sua força em Deus. Passe, irmãos, dedicando a sua vida a Deus. Vamos voltar lá para a promessa, já vamos terminar. Isaías 54, verso 15.
Qual é a promessa? Qual é a frase? Deus vivifica o espírito dos abatidos. Eu simplifiquei, não mudando o sentido, dizendo que o nosso Deus, que traz vida, que traz então força, que traz ânimo, que traz esperança para nós. Se você está passando, irmãos, se encontra, ou está enfrentando essa dificuldade, nós vamos orar nesse momento para que Deus gere vida em você, para que Deus possa trazer sobre você a vida de Deus. Eu estava passando fazendo uma leitura, estava passando em Coríntios. O Paulo fala, irmãos, que nós temos que mortificar a nossa carne, matar a carne. Sabe por que muitas vezes a gente não tem vida de Deus em nós? Porque a carnalidade, a carne, está prevalecendo. Você quer que o Senhor Deus vivifique? Então, irmãos, mate a carne, mate os desejos mundanos, as vontades impróprias, que te distancia de Deus. Se eu e você fizermos isso, matar a carne, vencer a ação carnal, certamente nós seremos então vivificados. A vida de Deus vai estar em nós. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então, a promessa é para Deus vivificar o seu espírito. Em qualquer área da sua vida, viu que está abatido? Viu que está desanimado? Senhor, é nessa área aqui, Senhor, vivifica. Senhor, traz aí a força. Senhor, o ânimo. É isso que nós vamos pedir agora, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, Facebook, também você que está recebendo esse link pelo WhatsApp, manda para sua família, seus amigos, certamente o Senhor Deus vai alcançar essa pessoa em nome de Jesus.